Pessoal, posso esquecer alguma coisa? É possível o ser humano esquecer algo, um aprendizado, uma experiência traumática? É possível o ser humano esquecer? Claro que é possível, pessoal, mas não é uma tarefa muito fácil ou simples e é necessário o tempo. Dependendo da experiência que nós queremos esquecer, vai determinar o tempo que nós iremos necessitar para esquecer esse evento. Pessoal, esse é um assunto que nós não encontramos em qualquer lugar, são poucos especialistas que falam sobre isso, mas eu acredito que é um assunto muito importante para o ser humano aprender como esquecer de alguma experiência, porque quantas coisas nós passamos na vida que é necessário esquecer daquilo. Bom, eu gostaria nesse vídeo aqui, pessoal, dar algumas dicas de como nós podemos esquecer de algumas coisas. Mas para isso nós precisamos aprender que no ser humano, na mente do ser humano, onde é armazenado as experiências, todo o conhecimento que nós adquirimos, não tem um botão onde a gente pode apertar e apagar aquela experiência ou aquele conhecimento. Tudo é registrado. E o que acontece, pessoal? Segundo a ciência, o que nós podemos fazer é continuar as nossas vidas e ir registrando outras experiências com o tempo e soterrar, ou seja, enterrar as experiências passadas que nós queremos esquecer. Em outras palavras, tudo aquilo que é armazenado fica em uma determinada área do nosso subconsciente e é por camadas. Cada vez que a gente tem uma experiência, cria uma camada e com o tempo nós podemos ir criando outras camadas de conhecimento e de experiências e aí nós conseguimos esquecer algumas coisas que nós passamos na vida que são desagradáveis. Então eu gostaria aqui, pessoal, de dar algumas dicas de algumas coisas que a gente possa fazer para esquecer aquilo que nós queremos esquecer. A primeira coisa, pessoal, é não pensar naquilo. Tudo aquilo que a gente quer esquecer, nós temos que evitar pensar naquilo. Toda vez que o nosso pensamento vai para essa experiência, nós temos que trazer ele novamente e colocar o foco da nossa consciência em outra coisa. Toda vez que o nosso pensamento vai, eu trago ele novamente e quanto eu menos penso naquilo, mais eu vou conseguir esquecer. Porque toda vez que eu pensar na experiência, pessoal, eu vou lembrar e aí vai gerar as emoções daquela experiência e vai reviver tudo novamente. Então a primeira coisa, não voltar a pensar, procurar não pensar naquela experiência. Outra coisa que nós podemos fazer, pessoal, já que tudo aquilo que a gente aprende, toda a experiência que a gente vive, vai criando camadas em nosso subconsciente, uma das coisas que nós podemos fazer é ter experiências novas. Quanto mais experiências novas naquela área que nós tivemos, o evento, a experiência que nós queremos esquecer, mais vai soterrar a experiência traumática. Então nós não podemos evitar voltar a ter experiências, vivências naquela mesma área, para que a gente possa soterrar aquilo que a gente quer esquecer. Essa é a segunda coisa, pessoal, que nós podemos fazer, é ter muitas experiências naquela mesma área, naquela mesma região da experiência que nós queremos esquecer. Por exemplo, se eu tenho uma experiência na família que eu quero esquecer, então eu tenho que criar boas experiências saudáveis na família, para que a minha memória tenha mais efeito, que a minha memória tenha mais recordatório das boas experiências do que das experiências traumáticas. A terceira coisa, pessoal, que eu gostaria de recomendar é a importância do aprendizado. Uma das coisas que pode nos ajudar a esquecer de muitas coisas é o aprendizado. Quando a gente aprende, novamente cria
camadas em nosso subconsciente que podem nos ajudar a esquecer aquilo que nós queremos esquecer. E o aprendizado ele deve ser diário. Ler um livro, participar de cursos, fazer formações. Quando nós aprendemos, pessoal, nós temos grande capacidade de esquecer as nossas experiências traumáticas. Então, pessoal, criar novas experiências, ter novas experiências, não ficar lembrando, pensando ou até mesmo falando. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua ou em algum lugar e ficamos contando experiências traumáticas do passado e aquilo vem tudo novamente, pessoal, e se renova tudo. Então, não ficar pensando, falando sobre as experiências traumáticas. E também o aprendizado, a importância do aprendizado, isso pode criar camadas novas e nos ajuda a esquecer essas coisas que a gente quer esquecer da vida. E o componente tempo, que não pode faltar, e aí vai depender da intensidade da experiência que nós queremos esquecer, a intensidade da emoção, e aí vai determinar o tempo. Quanto mais emoção negativa, normalmente a gente quer esquecer alguma experiência negativa, né, pessoal? Quanto mais negativa é aquela experiência que nós queremos esquecer, quanto mais forte a carga de emoção daquela experiência, mais tempo nós vamos necessitar para esquecer aquele evento. Porque o que acontece? É a emoção que nós sentimos nas experiências que determina o grau de recordatório daquela experiência. Se a gente passa uma experiência na vida onde a gente teve uma carga de emoção muito forte, isso vai ficar gravado a ferro e fogo na nossa memória, registrado na nossa memória, e aí vai ser mais difícil, vai necessitar mais tempo para esquecer aquilo. Aquelas experiências que a gente tem que não tem emoção, a gente vai esquecer muito mais fácil. Então fica aqui a dica, pessoal, o tempo é importante, nós não conseguimos esquecer do dia para a noite, então muita paciência até a gente conseguir esquecer, criar experiências novas, camadas novas, não voltar a pensar na experiência, não contar essa experiência novamente, e o aprendizado, ele é muito importante para que a gente consiga esquecer aquilo que nós queremos esquecer. Mas é possível, com o tempo é possível.